Olá, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma aula, né, para nós aprendermos mais um pouco sobre a palavra do Senhor. E hoje nós estamos terminando a nossa revista Crescendo com Jesus, essa daqui, ó. E nós vamos fazer uma revisão sobre essa revista em duas partes, tá? Então, nós teremos duas aulas sobre a revisão dessa revista, tá bom? Mas antes de começarmos, vamos falar com o Senhor? Feche os seus olhos aí na sua casa e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer e louvar o teu santo e bendito nome por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos deu a oportunidade de aprendermos mais um pouco sobre a tua palavra através dessa revista Crescendo com Jesus. E nós temos a certeza, Senhor, de que nós crescemos um pouco mais espiritualmente através da tua palavra, porque o Senhor é bom e o Senhor guardou nos nossos corações os ensinamentos da tua palavra, Senhor. Obrigado por cada criança, por cada família que assistiu a essas aulas, Senhor, e que nós coloquemos em prática tudo o que nós aprendemos aqui. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, crianças. Vamos lá então para a nossa revisão, a primeira parte, tá bom? Muito bem. A primeira aula que nós estudamos aqui na revista Crescendo com Jesus, o nosso tema foi Bíblia, o livro de Deus para mim. E nós aprendemos aqui que nós devemos estudar a palavra de Deus, nós devemos meditar e praticar a palavra de Deus. Assim como está escrito lá no Salmo 1, do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte, que feliz é aquele que pratica a palavra de Deus, né? E que vive a palavra de Deus, porque ele será comparado àquela árvore. Lembra da árvore que eu coloquei no vídeo, no início da aula? Que nós fizemos essa ilustração para a gente comparar como é a vida de uma pessoa que vive obedecendo a Deus. Ela dará os frutos ao seu tempo, na estação certa, e continuará sendo aquela árvore bonita, vistosa, né, que está lá plantada à beira do rio. Assim é a pessoa que vive de acordo com a palavra de Deus, tá? Então nós aprendemos que a melhor coisa que nós cristãos devemos fazer é estudar, meditar e praticar a palavra de Deus. Agora, crianças, vamos falar sobre a lição 2. Na nossa lição 2, nós aprendemos, o nosso tema da lição é Sou o templo do Espírito Santo. Essa lição nos ensinou tanta coisa bacana, não foi? Nós aprendemos com Daniel sobre cuidar do nosso corpo, porque a própria lição diz assim que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala sobre isso, que nós devemos cuidar do nosso corpo, nós devemos cuidar da nossa mente, nós devemos nos alimentar muito bem, dormir no horário certo, né? E fazer tudo no tempo certo para que o nosso corpo viva bem, porque o nosso corpo é separado para Deus, não é verdade? Então, assim como Daniel não quis se contaminar com aqueles alimentos do rei, ele se recusou porque ele sabia que ele deveria obedecer primeiro a Deus. Então, ele decidiu comer alimentos saudáveis. Assim como a gente precisa escolher aquilo que a gente vai comer para que não faça mal para o nosso corpo. Então foi isso que a gente aprendeu, que nós devemos cuidar bem do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Aqui na lição 3, nós aprendemos sobre a obediência. O nosso tema foi obediência, custe o que custar. Então, lá no livro de Daniel, no capítulo 3, nós aprendemos a história da fornalha ardente. O rei Nabucodonosor, ele impôs uma lei em que todos daquela cidade deveriam se prostrar diante dele após o toque da trombeta. Assim que eles ouvissem esse som, eles deveriam se ajoelhar
diante da estátua do rei que ele mandou colocar lá na praça. E os amigos de Daniel eram adoradores do Deus de Daniel. Eles aprenderam com Daniel a adorar o Deus vivo e eles não se prostraram diante da estátua do rei. E por causa dessa desobediência, eles foram parar lá na fornalha ardente. Mas o Deus de Daniel livrou-os daquela fornalha. O anjo do Senhor os libertou daquela fornalha sem nenhum machucado, não queimou um fio de cabelo deles. E aí, nós aprendemos que obedecer a Deus é muito mais importante e nos livra de qualquer perigo, não é verdade? Se lembram, criança, que vocês gravaram os vídeos do arquivo da memória das nossas lições, né? Então, eu quero relembrar com vocês também esses vídeos que vocês gravaram. Vamos assistir? Boa tarde, pessoal. O versículo do dia é: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Lição 4. Sendo honesto e verdadeiro. Então, lá no livro de Daniel, no capítulo 5, nós aprendemos com Daniel, através da sua história, que nós precisamos ser honesto e verdadeiro. A gente sabe que na história, o rei manda chamar Daniel, o rei Belsazar. Vocês se lembram da história, né? Que o rei deu uma festa e aparece uma mão escrevendo uma frase na parede. E o rei convida Daniel para interpretar o que estava escrito. E Daniel foi muito honesto com essa atitude de interpretação do sonho. Ele falou exatamente o que estava escrito ali para o rei. E a gente sabe que na história, no final da história, o rei estava com seus dias contados, né? E que seu reinado estava terminando e que o seu tempo na terra também estava acabando. Então, ao final dessa festa, o rei morreu e o seu reinado foi tomado por outro rei. Então, tudo isso aconteceu porque o rei não ouvia a Deus, porque o rei não obedecia a Deus. Mas Daniel agiu com pura honestidade e verdade diante de tudo aquilo que Deus precisava falar para o rei, né? Então, olhando para essa história, será que hoje, na nossa rotina do dia a dia, na nossa vida, nós estamos agindo com honestidade e nós estamos sendo verdadeiros? Porque é isso que a palavra de Deus quer que nós façamos. Que nós continuemos sendo honestos e verdadeiros em tudo que nós fizermos. Aqui na lição 5, nós aprendemos sobre a oração. O nosso tema foi oração, uma conversa com Deus. E nós aprendemos na história de Daniel, lá no capítulo 6, que Daniel era um homem de muita oração, era um homem temente a Deus. E ele tinha um relacionamento muito especial com Deus através da oração. E por causa desse comportamento de Daniel, aqueles homens invejosos que estavam ao lado do rei resolveram colocar um decreto dizendo que aquele que não se curvasse diante do rei para fazer os seus pedidos de oração para o rei e não para Deus, durante 30 dias, aquele que desobedecesse iria ser jogado na cova dos leões. E sabe o que Daniel fez, né? Daniel não obedeceu a essa lei, continuou orando a Deus, continuou levando seus pedidos para Deus, né? E por causa disso ele foi parar lá na cova dos leões. Mas o anjo do Senhor salvou Daniel de mais essa situação. O anjo livrou Daniel da boca dos leões. Isso porque Daniel era um homem de fé, um homem de oração. E que nós também possamos aprender a orar e depender de Deus em todo o tempo. Aqui na lição 6, nós falamos sobre a igreja, a casa do Senhor. Esse foi o nosso tema.
Nós sabemos que lá na história de Daniel, todo o povo estava cativo na Babilônia. O povo de Israel tinha sido levado da sua própria terra para outro país, né? Então, um rei chamado Ciro se compadeceu do povo de Israel e levantou um homem para voltar para Jerusalém, para construir novamente o templo, a casa de Deus. E nós conhecemos a história de Zorobabel, que foi um líder, né, que levou todo o povo de volta para Jerusalém, para que o templo fosse reconstruído. É claro que teve alguns homens invejosos que não queriam que o templo fosse construído, mas sabe que Deus estava com o povo de Israel e novamente o templo foi reconstruído. E hoje nós temos a nossa igreja, né, que nós podemos ir na nossa igreja. Por enquanto não, que nós estamos ainda de quarentena, mas nós devemos nos alegrar em podermos ter um lugar para nos encontrarmos e podermos adorar a Deus juntos. Agora nós vamos assistir às crianças que gravaram os vídeos da lição 3 até a lição 6. Fiquem com eles. O versículo de hoje é: de que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Salmos, capítulo 119, versículo 9. De que maneira o jovem guardará puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Salmos 119, 9. Muito bem, crianças, essa foi a nossa revisão das 6 primeiras aulas da revista, tá? A semana que vem nós continuaremos na segunda parte. Nós vamos falar da lição 7 até a lição 13. Não percam, tá? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.